esperança, agora você complementa. Nosso propósito é compartilhar a esperança e formar discípulos. Para você que também nos acompanha pela internet, pelas redes sociais do Espaço Novo Tempo, seja muito bem-vindo também. Quando você puder, esteja aqui conosco, vai ser um grande prazer recebê-los. Mas então, você que está aí, continue acompanhando. Hoje nós estamos ainda na série de fevereiro, que é o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje o responsável pela palavra é o nosso ancião também, o nosso querido Paulinho Gerage, que estará trazendo então aqui mais um estudo especial sobre Atos dos Apóstolos. Terminamos ontem, o programa Primeiro Deus, mas na verdade finalizamos o começo. O começo do ano é sempre esse programa, são os 10 dias de oração, onde nós somos incentivados a realmente cumprir aquele chamado de Jesus, aquela orientação de Jesus, Mateus 6,33, primeiro buscar o reino dos céus. Mas o tema foi resgatados. E quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, é justamente isso que nós vemos, uma igreja fervorosa, entendendo o propósito da igreja, entendendo a missão que é realmente nós resgatarmos as pessoas. Então, com vocês, Paulo Gerage e a Palavra de Deus. Boa noite a todos, bom tê-los aqui mais uma vez. O Celso deu as boas-vindas aqui, já me apresentou para quem não conhece. E você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Aqui é um espaço de todos, é um espaço para que você se sinta em casa. Tanto é que eu já queria até lembrar uma coisa, que você que está vindo aqui a primeira, segunda vez, saiba que você é tão querido, a gente quer tanto ficar mais tempo juntos, que no final tem um lanchinho. Então, para ali, pega um lanchinho, fala oi para o pessoal, tá bom? No final a gente tem isso aí. E hoje, a gente, como o Celso falou, a gente está no tema do livro de Atos. Esse tema surgiu a partir da motivação que foi estudar o livro de Atos durante o mês de fevereiro. A gente estudou um capítulo de Provérbios durante o mês de janeiro, e agora a gente tem a proposta de estudar um capítulo de Atos no mês de fevereiro. Estudando e no start, a gente relembrando alguma coisa e tirando novas lições. Então, adivinha que livro a gente vai abrir na Bíblia hoje? Atos. Então, abre a sua Bíblia no livro de Atos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, porque do jeito que eu estava ontem, parecia impossível que eu ia conseguir estar falando hoje, mas graças a Deus, graças ao paracetamol também, que Deus orientou os homens a descobrirem. E aqui eu trouxe uma garrafinha de água para chegar até lá. Então, essa semana que passou, a gente está estudando um capítulo por dia. A semana começou no dia 8, o último sábado, e foi até ontem, dia 15. Então, a gente está estudando um por dia. A gente estudou os capítulos 8 até o 15. E aí eu fui folheando a Bíblia, eu falei, nossa, tem tanta coisa que a gente pode abordar aqui, tanta história maravilhosa sobre o centurião, sobre Pedro sendo preso, sobre as primeiras viagens de Paulo. Como que a gente pode escolher um tema dentre tantos, E aí eu me detive no capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo que fala sobre um personagem muito importante na história do Novo Testamento. O mais importante personagem da Bíblia, e espero que não seja só na Bíblia, mas na sua vida, é Jesus Cristo. Jesus é o mais importante. E Saulo foi um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo, tão importante, que daqui para frente, em Atos, mais ou menos do capítulo 13 para frente, a maioria das histórias vão ser envolvendo Saulo, que nós vamos falar hoje ainda de Saulo. E ele se tornou mas tão importante, que ele escreveu boa parte do que vem pela frente. Passando no livro de Atos, vem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, e aí são cartas de Paulo a essas igrejas, a essas localidades ou a essas pessoas. Então a gente vai estudar um pouco sobre esse momento na vida de Saulo, que veio a se chamar Paulo. Feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus, pedir a orientação do Espírito dele, para que as palavras aqui ditas venham ser guiadas pelo Espírito Santo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque no livro de Atos nós podemos ver nitidamente a atuação do Teu poder na vida de homens comuns, Senhor. Nós somos pessoas comuns e, através desses exemplos, nós entendemos que a Sua atuação em nossa vida, Senhor, pode fazer toda a diferença. Por isso, através da história de Saulo, que o Senhor possa nos
ensinar lições preciosas, para que nós possamos sair daqui imbuídos do Teu Espírito, assim como Ele foi, e fazer grandes maravilhas em Teu nome. Que nesse momento a Tua Bíblia seja a nossa orientação, que Teu Espírito Santo que cuide das palavras aqui. Em nome de Jesus, amém. No capítulo 9, fala sobre acho que o episódio transformador na vida de Saulo. É o que transformou ele de uma coisa a outra totalmente oposta. Saulo, todo mundo conhece a história. E nós vamos tirar algumas lições que talvez você não tenha pensado. Saulo, se você olhar 2 capítulos atrás, está falando sobre a morte de Estevão, a defesa e a morte de Estevão. E é interessante que na defesa de Estevão, você pode ter um resumo no capítulo 7. Se você ler a defesa de Estevão, capítulo 7 completo, você vai ver que Estevão começa a falar desde Abraão, passa por Isaac, Jacó, José, Davi e chega até Jesus, defendendo que aquilo que ele estava pregando porque todos esses profetas haviam falado sobre o Messias. Ele estava defendendo que o que ele falava era uma verdade já dita pelos profetas. E aí fala sobre toda a defesa de Estevão. E aí eles ficaram enfurecidos, os fariseus, os judeus que estavam ali no julgamento dele, porque ele usou o nome de todos os profetas, de todos os reis de Israel para justificar o Cristo a qual eles estavam falando que não deveria ser seguido, que o que eles estavam falando era uma blasfêmia. E antes da gente ver o capítulo 9, lá no capítulo 8, aparece pela primeira vez o nosso personagem aí na história de Atos. No capítulo 8, lá no finalzinho, diz, deixa eu encontrar o verso aqui onde diz, tal Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à direita. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, estou no verso 56 do capítulo 7. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, apedrejaram Estevão. Eu estou lendo rápido aí para quem está passando. Então, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí, pela primeira vez, Saulo aparece. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia com a sua morte. Acaba dessa forma no comecinho do capítulo 8. E você fala, como alguém poderia consentir com tamanha atrocidade? Para Saulo, aquilo estava ocorrendo da forma mais correta possível. Era isso que precisava acontecer. Porque ele estava blasfemando contra todos os profetas, tudo que tinha acontecido, tudo que ele falou, para justificar uma mentira na visão dele, por tudo que ele havia estudado. Saulo, ele foi ensinado nos caminhos do judaísmo e ele aprendeu tudo quanto os fariseus. Ele era visto como um jovem promissor pela eloquência e pela força de vontade que ele tinha em pregar aquilo que ele acreditava. Então, quando ele começou a ver esse outro movimento, indicaram para ele que aquilo era errado e precisava ser combatido, ele mais do que depressa tomou a frente e foi querer ser uma das pessoas que ia fazer a diferença ali. Então, aí vem o capítulo 9, que é o foco do nosso estudo. Então, agora a gente vai ler um trecho do capítulo 9 para a gente entender um pouco sobre o que aconteceu na vida de Saulo. 9, capítulo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim eram chamados os cristãos, aqueles que iam no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, e ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco, e esteve 3 dias sem ver,
durante os quais nada comeu e nem bebeu. E aí segue a história na qual nós vamos continuar meditando. Começa dizendo que Saulo ainda respirava esse espírito, essa vontade de perseguir, de matar. Ele era um assassino dos cristãos, daqueles que, como diz aqui, daqueles que eram do caminho, os que estavam no caminho. Os que estavam no caminho eram... Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem seguia a vontade de Jesus, quem seguia as palavras de Jesus, eram conhecidos como os que estavam no caminho. A vontade dele de fazer o que era correto era tão forte que ele falou assim, ok, tem muita gente já cuidando aqui de que tudo esteja ok aqui em Jerusalém, aqui por essa região onde eu estou. Então, eu peço cartas para ir a Damasco, para as sinagogas, para que eu possa ir com a autoridade dada por vocês para falar e para perseguir. E ele foi com tanto ímpeto, ele acreditava tanto que ele estava fazendo o que era certo, que ele foi com uma caravana e mais pessoas, junto com ele, para que aquele desejo acontecesse. E aí chega a primeira questão. Muitas vezes, na nossa vida, você pode estar passando por isso, ou você já passou por isso, você conheceu a Cristo e está passando por uma outra situação parecida. Você acredita tanto, mas tanto, que o que você está fazendo é certo, que você não para refletir naquilo que Deus tem ensinado, naquilo que é o correto diante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente coloca a nossa opinião, ou aquilo que alguém tem nos dito, como algo primordial, algo que está acima do que a Bíblia diz. Por quê? Porque eu coloco a Bíblia em segundo lugar? Nem sempre, mas às vezes é porque eu não paro para estudar a vontade de Deus, para ouvir a voz de Deus. Ele passou ali e viu tudo o que aconteceu com Estevão. Ele ouviu todos os detalhes do que Estevão usou na sua defesa. E isso, ele teve a oportunidade de refletir. No livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, ela diz assim, na página 64, todas essas coisas tinham apelado altamente a Saulo, e às vezes se lhe alojara na mente uma quase avassaladora convicção de que Jesus era o prometido Messias. Nessas ocasiões, ele havia lutado noites inteiras contra a convicção e sempre terminara por manter a crença de que Jesus não era o Messias e que os discípulos eram fanáticos iludidos. Então ele lutou contra isso. Aqui, no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White foi inspirada a contar esse trecho de que, na mente dele, depois de ver o que aconteceu com Estevão, depois de ver o quanto aquele movimento crescia mesmo sendo perseguido, ele foi abalado para tentar entender isso. Mas mesmo assim, diante de lutas, de tentativas, ele acabava se convencendo, colocando, não, os que seguem a Cristo estão pelo caminho errado, e eu tenho que fazer alguma coisa. Então acontece algo inexplicável. Saulo está indo na estrada de Damasco e diz, durante o meio-dia, quem saiu hoje meio-dia na rua? Quem deu uma olhada como estava o sol aí? Estava uma beleza, né? O Lincoln vi que estava de bike, deve ter pegado um solzinho mais ou menos, né, Lincoln? Imagine, naquele sol do meio-dia, uma luz muito forte veio e brilhou diante dele. Se era no sol do meio-dia, imagine o quanto essa luz não brilhou. Imagine a força dessa luz, porque se você está hoje no sol, você já põe um óculos de sol lá, porque está difícil. Agora imagine, na luz do meio-dia, uma luz muito forte o atingiu. E essa luz atingiu ele, os outros não viram nada. Apenas ele viu, os outros ouviram apenas. E foi um chamado direto. Saulo ele teve um encontro com Jesus naquele momento. E aí você fala assim, nossa, semana passada a gente estava estudando aqui no Start, falou sobre Ananias e Safira, o Lincoln falou. E Saulo era assassino de cristãos, e não parece injusto que Ananias e Safira tenham morrido, porque falharam com o que tinham prometido, e Saulo, que fez atrocidades, do nosso ponto de vista, maiores, Jesus foi atrás para chamar ele através dessa luz, dessa voz, que era diretamente a voz de Cristo? Mas uma coisa que acontece, que tem lá, eu vou pedir para, põe aí 1 Samuel 16, versículo 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, deixa marcado aí em Atos e olha 1 Samuel 16, versículo 7. Muitas coisas a gente ouve falar de, do meu ponto de vista, ou da forma como eu penso, não é assim. Mas a gente esquece
de que Deus vê as coisas de uma forma muito mais ampla do que a gente pode imaginar. 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, não cabe a nós julgar, Deus agiu dessa forma, eu acho ele um Deus injusto. E muitas vezes, quando a gente fala sobre a Bíblia para alguém, as pessoas vêm com um questionamento e falando, Deus agiu dessa forma, por que ele matou tantas pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento agiu dessa forma? O que a gente vê é que quando você estuda a Bíblia, você vê uma coerência de Deus no cumprimento da missão. Tudo que acontece na Bíblia é para que a missão seja cumprida. E sabe qual missão é essa? Qual que é a missão que a Bíblia mostra de ponta a ponta? Salvação. Tudo que está escrito na Bíblia, todas as histórias que estão lá, mostram um Deus todo-poderoso, buscando me salvar, buscando te salvar. E todas as decisões que ele toma é pensando na salvação. Então, se você tem dúvida do que Deus tem feito, dá uma olhada na Bíblia, veja o plano da salvação e como Deus atuou na vida de Saulo para que ele fosse salvo. E quando vem essa luz muito forte e atinge Saulo, ele fica cego e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Às vezes nós precisamos, para ouvir a voz de Jesus, de um chacoalhão. Ele tinha ouvido, com certeza, de diversas formas, que ele ficou pensando se realmente deveria seguir aquele caminho. Mas tem pessoas que são tão insistentes em não ouvir a voz do Espírito Santo que precisa de um chacoalhão. Você deve ter conhecido, ou talvez você tenha uma história assim, que você só veio buscar a Cristo depois que aconteceu algo muito forte, ou trágico, ou algo que abalou muito a sua vida. Ou você conheceu a Cristo, mas foi esfriando na fé, deixando Jesus em segundo plano, e você voltou quando Deus deu um chacoalhão em você. Muitas vezes você não precisa disso, mas Saulo foi alguém que precisou. E aí a voz de Jesus falou, Saulo, Saulo, vem para a igreja e faz o que eu estou pedindo. Foi isso que ele falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava aqui na terra quando falou isso? Saulo estava literalmente seguindo a Jesus, a pessoa de Jesus, enquanto homem aqui na terra? Quem que ele estava perseguindo? Os cristãos, aqueles que seguiam Jesus. E isso responde, ou me faz entender, uma das grandes questões de quando a gente estuda a Bíblia e as pessoas fazem para a gente. Onde está Deus quando existe o sofrimento? Onde está Deus quando uma mãe chora a morte de um filho? Onde está Deus quando aconteceu um tsunami e tantas pessoas foram afetadas? Onde está Deus com essas chuvas que estão acontecendo aqui na região sudeste? Onde está Deus? Deus está sentindo e passando por tudo isso com essas pessoas. Nunca foi plano de Deus que o mal atingisse esse mundo. O plano de Deus era que nós vivêssemos eternamente no Jardim do Éden, com tudo de bom que ele havia criado. Mas algo rompeu isso. E quando ele pergunta, Saulo, por que me persegues? Às vezes, a gente não dá a oportunidade de Jesus falar com a gente. Mas ele nos chama e nos mostra que, quando eu estou em sofrimento, ele está comigo. Quando você perguntar, onde está, Senhor, que estou sofrendo? Ele vai te mostrar que está com você. Da mesma forma que quando ele diz, quando você fizer algo bom para os meus pequeninos, você está fazendo a mim. Porque quando os pequeninos, alguém que está em necessidade, recebe algo que sacia a fome, que faça bem a ele, Jesus está sentindo a alegria de receber também. Jesus está conosco em todos os momentos. E quando ele falou, por que me persegues? Jesus estava falando assim, cada um desses que você tem feito sofrer, você está fazendo eu sofrer. Mas eu estou com eles, eu continuo com eles. E por mais distante que eu possa ir, por mais errado que eu tenha feito, Jesus sempre vai buscar de alguma forma. Seja através de uma música, seja através de um sermão, seja através de uma pessoa, Jesus o tempo todo está tentando te buscar de volta. Ontem aqui no sermão a gente falou, muitas vezes você pode estar perdido de diversas formas. Longe de Cristo, longe do pastor, dentro da igreja sem perceber, ou você pode ser como o filho pródigo que pediu suas coisas e foi embora. Mas Cristo sempre vai te chamar, aonde você estiver. Talvez não seja como a luz que vai ofuscar a sua visão, mas ele vai estar lá, se mostrando em cada momento. Jesus ele se coloca no lugar da pessoa
que é perseguida, de que está sofrendo. Ele sofre com você, ele passa tudo isso com você. Mas ele é também quem te dá forças para sair do sofrimento e olhar que se a sua vitória não vier hoje, a sua vitória vai vir. Porque ele prometeu a cura, prometeu. Se a cura não vier hoje, ele promete que quando voltar você vai ter um corpo restaurado e nunca mais vai passar por dificuldade nenhuma. Se a morte chegou, ele promete que um dia a morte não existirá. Está tudo prometido, que isso tudo vai acabar. Talvez se não vier agora, quando você está querendo, muitos cristãos nessa época foram perseguidos, inclusive por Saulo, e foram mortos. Onde estava Cristo? Estava ali, junto com eles, cumprindo a promessa de que tudo vai se resolver. Esses que dormiram no Senhor, quando Cristo retornar, vão juntos, com tudo resolvido, todos os problemas resolvidos, vão subir para o céu e vão dar glórias, porque tudo aquilo que eles fizeram e lutaram ao lado de Cristo, vamos poder olhar para trás e falar, ó, valeu a pena. Jesus é fiel, Jesus cumpriu. Então Saulo podia ser um ofensor, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele começou a ser transformada. E Saulo fez uma pergunta que muitas vezes pode parecer um questionamento de ímpeto, assim, mas eu acredito que foi uma pergunta muito sincera. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Saulo não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. O Messias que ele esperava era outro Messias, que viria de outra forma. Não viria como um jovem, um pequeno filho de carpinteiro, um carpinteiro lá de Belém. Ele seria um rei resplandecente que talvez livraria o povo do reinado romano e instituiria o seu reino aqui. Mas aí ele passou a entender que não era isso. Saulo não conhecia, apesar de todas as oportunidades que teve. E Jesus se identifica, eu acredito que com o maior prazer do mundo, Jesus falou, sou eu, Jesus. Jesus. Muitas vezes a gente pode olhar para várias pessoas e falar assim, eu mesmo passei por isso, essa semana a gente estava orando por amigos, né, que estão afastados, mandei mensagem para vários deles, mas alguns dos que eu estava orando eu fiquei com dificuldade de mandar mensagem, pensando assim, eu não sei se vai adiantar, eu não sei como vou ser recepcionado através da minha mensagem, será que eu mando a mensagem? Será que eu não mando? Mas a história de Saulo mostra assim que não tem pessoa de forma alguma que Deus não possa alcançar. O Saulo que ele alcançou era alguém que perseguia os cristãos. E às vezes você está com medo de falar com alguém que acredita em Cristo, está afastado por um motivo qualquer, mas ele acredita e você só tem que falar, meu irmão, meu amigo, estou orando por você. Eu sei que você tem dificuldades, mas estou aqui. Jesus está aí contigo. Eu não posso estar agora, Jesus está aí contigo, mas eu estou aqui para que você precisar. E eu fiquei pensando, sexta-feira que eu estava mandando algumas mensagens, e no estudo desse sermão falar, nossa, e eu com receio de mandar algumas mensagens, pensando o que a pessoa vai falar. Enquanto eu olho para a história de Saulo, um assassino de cristãos, onde Cristo vai lá e fala, você, para de matar os que são meus e vem comigo. Tem alguém que Deus não pode mudar? Não existe ateu, não existe budista, não existe hindu, não existe... qualquer pessoa que hoje diga que não acredita em Deus, que não possa ser transformado por Cristo, ouvir a voz dele, ter um encontro especial com ele. Deus pode transformar qualquer coração. Deus pode transformar qualquer pessoa. Basta a pessoa ouvir. As oportunidades Jesus dá. Saulo, antes de ser Paulo, ouviu sobre Cristo em diversas maneiras. Ele perseguia os cristãos, mas ele via Eliseu sendo apedrejado com o rosto glorificando a Deus. Como pode acontecer isso? Você acha que não ficava uma dúvida na cabeça dele? E isso foi tocando aos poucos, mas não foi o suficiente, tanto que Jesus teve que vir falar com ele diretamente. E isso transformou a vida dele. E aí ele passou por uma situação difícil, uma situação muito difícil, não enxergar. Eu já estudei com pessoas que não enxergavam, e a gente percebe que as pessoas se desenvolvem de tal forma que consegue fazer tudo sem enxergar. Mas imagine hoje, de repente, você aqui para de enxergar, como que você vai se virar? Tanto que Saulo precisou de ajuda para ser levado, né? E aí, na sequência da história, a gente não vai ler o capítulo todo, ele foi orientado a ir à rua direita, na casa de Judas. E lá ele ficou.
sem enxergar. E Deus chegou e falou para Ananias. E aí a gente começa a perceber que nomes começam a aparecer na história de Saulo. Nomes de pessoas que não eram reis, não eram apóstolos e não eram profetas. Eram nada mais, nada menos do que pessoas que seguiam a Cristo, que andavam no caminho e que Jesus sabia que podia contar com eles. Muitas vezes a sua história com relação a Cristo, você não vai ser um Saulo, você não vai ser um Pedro, você não vai ser alguém famoso, entre aspas. Deus não chamou você para ser pregador para milhares, talvez, mas Deus chamou você para ser um Judas que hospeda o Saulo a hora que ele precisa. Para você ser o Ananias, que olha e fala, Senhor, tem certeza? Você não sabe o que aquele homem estava fazendo. Você tem certeza que eu vou lá? Ele estava perseguindo os cristãos, o Senhor está me mandando? Fala, é isso mesmo, eu estou te mandando. E ele entende que é a voz de Cristo falando com ele, vai, apesar do medo, apesar do receio, apesar do que poderia acontecer na vida dele. Ananias, que eu me lembre, né, do que eu estudei na Bíblia, a história dele, o que tem da história dele é que ele foi levado até Saulo por Cristo, para mostrar e confirmar aquilo que Cristo queria falar para Saulo. Saulo é importante, daqui para frente a Bíblia fala muito, e ele escreveu muito, sim, mas se não fosse um Ananias na vida dele, se um Ananias que ouvisse a voz de Deus. Ontem lá no colégio a gente teve um encontro de líderes e depois a Santa Ceia. E o projeto é que cada pessoa convide ou participe com alguém estudando a Bíblia. E aí você fala, nossa, mas eu não sei como fazer isso. Tá bom, então você não sabe dar um estudo bíblico sozinho? Mas você consegue ajudar a organizar uns livrinhos? Consigo. Então tem classe bíblica aqui, você não pode vir ajudar? Posso. Você pode ser o Ananias, que talvez não tenha... O nome dele está citado na Bíblia, por conta de que ele foi chamado por Cristo e ele foi lá ajudar alguém. Ele não pregou para milhares, a gente sabe que ele pregou para Saulo. Ele foi enviado para Saulo por um motivo específico. Para quem Deus está te chamando? Quem que Deus vai colocar no seu caminho que precisa da sua atuação para ser o Ananias na vida de algum Saulo que está conhecendo a Cristo e ainda está com dificuldade? Que viu Jesus, mas ainda não está enxergando. Então Ananias foi até lá. E Saulo, passando por esse momento difícil, por essas dificuldades, por problemas, ele não estava enxergando. Mas eu acho que ele nunca viu tanto quanto ele viu daqueles 3 dias. A cabeça dele deve ter ficado... E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias sem enxergar, e 3 dias sem comer, e 3 dias sem beber. Aí você fala assim, nossa, Judas era mão de vaca, hein? Ficou lá na casa dele, não tinha comida, não tinha nem água. Não. Saulo, com tudo que ele tinha aprendido, ele era sincero. E uma coisa que os fariseus ensinavam era a importância do jejum para buscar resposta. A gente teve um momento de jejum aqui, e muitas vezes a gente pensa, eu vou ficar todo esse tempo sem comer? Não, eu vou para minha casa e vou encher o bucho, porque é isso que eu faço de sábado. É isso que eu vou fazer. E a gente se preocupa mais com a gente do que o que Deus pode fazer com a gente. Primeiro você tem que entender para que serve o jejum. Primeiro é você se colocando nas mãos de Deus e falar, Senhor, me sustenta, porque agora eu vou querer que nada atrapalhe minha relação com você. Eu não quero que a comida, a bebida e nada. Eu quero momentos entre mim e ti. E eu vou jejuar por um propósito ou por alguém, para que eu fique todo esse tempo focado no Senhor. Então, me ajuda. E ele ficou esses 3 dias. Você não precisa ficar 3 dias, mas tenha momentos do seu relacionamento mais íntimo com Deus. E durante esses 3 dias ele orava a Deus e pedia a resposta para que Deus mostrasse o que ele precisava aprender. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, está escrito assim, Saulo esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Esses dias de íntima agonia tiveram para ele a duração de anos. Vezes sem conta ele recordava com o espírito angustiado a parte que tinha desempenhado no martírio de Estevão. Com horror pensava em sua culpa por ter se deixado controlar pela maldade e preconceitos dos sacerdotes e príncipes. Mesmo quando a face de Estevão fora iluminada pelas radiações do céu, com o espírito triste e quebrantado, reconsiderou as inúmeras vezes que tinha fechado os olhos e os ouvidos às mais tocantes evidências e persistentemente incrementar a perseguição aos crentes em Jesus em Nazaré. Ele ficou ali pensando o quanto ele já tinha feito. Imagine a situação. Você está perseguindo os seguidores de Cristo. Aí o próprio Jesus aparece para ele e fala assim, por que você me persegue?
E ele começa a pensar tudo que ele fez, as pessoas que morreram na mão dele, ou por indicação dele, e aquilo passando durante 3 dias na cabeça dele. Mas aqui, a escritora Ellen White diz que aqueles 3 dias foram como anos de aprendizado para ele. Qual foi a última vez que você parou a correria do seu dia a dia para dedicar tempo para Deus? A proposta de que a gente leia Atos e leia o Provérbios antes é para que você pare pelo menos 5 ou 10 minutos por dia para que você leia a palavra de Deus. É um capítulo. E às vezes a gente pega um capítulo mais longo e fala, nossa, hoje eu vou trabalhar. Eu estou lendo de manhã, né? Nossa, hoje eu vou sair atrasado, porque esse capítulo não acaba nunca. Mas qual foi a última vez que você falou assim, não, eu vou sair de férias, e o primeiro dia das minhas férias eu vou dedicar para ouvir a voz de Deus. Você já fez isso? Eu não fiz, eu estou falando porque veio essa ideia de sugestão na minha cabeça. Todo o meu tempo é meu, é para as minhas coisas, para coisas lícitas, né? Como eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Paulo teve 3 dias para pensar em como estava a vida com Deus, a vida dele com Deus, a quem ele estava perseguindo, e o encontro que ele teve. E depois que ele teve esse encontro com Ananias, que ficou receoso, mas obedeceu, ouviu a ordem de Jesus, e aí a gente tira outra lição da vida de Ananias, não tenha medo de obedecer o que Deus te pede, porque com certeza vai dar tudo certo, se você tiver certeza que é a voz de Deus falando contigo. As escamas caíram dos olhos deles, mas Saulo já estava enxergando há muito tempo. Não o que estava na frente dele, mas ele já estava enxergando a transformação, que a vida dele estava se transformando. Porque quando Ananias chegou, ali no verso 18 do capítulo 9, diz assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Verso 20, ele foi batizado, comeu, se sentiu fortalecido e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Você já imaginou? Paulo está indo com carta, e todo mundo já está sabendo que ele está chegando com carta na mão para assassinar os cristãos que estão lá. Aí acontece o encontro dele com Jesus. Ele fica 3 dias sumido, ninguém tem notícia, ou poucas pessoas têm notícias dele. Cai a escama, ele aceita Jesus, Ananias fala com ele, ele é batizado. E logo ele vai pregar sobre Jesus. Você já imaginou tal transformação? E você já imaginou os cristãos naquela época? Saulo chegando assim, eles meio que se escondendo de Saulo, se preparando para o que ia acontecer, e de repente ele está na sinagoga falando de Jesus. Esses dias eu assisti um filme sobre guerra, e na guerra o exército inimigo tinha recuado para que o outro exército entendesse que podia avançar e fizesse o ataque final, mas eles planejavam isso há meses, para que quando o exército fosse, eles fossem pegos de surpresa. Talvez os cristãos devam ter pensado, não, Saulo está fazendo isso para que a gente se aproxime e aí a turma dele vai vir pegar a gente. Será que não é isso? Será que não é isso que vai acontecer? Mas não. Saulo imediatamente foi transformado. Ele começou a pregar sobre Cristo. E você pode prestar atenção numa coisa sobre Saulo. Olha o currículo dele. Para ser um fariseu, ele tinha um currículo perfeito. Você já ouviu pessoas que falaram assim, eu não consegui o emprego porque eu estava muito qualificado para a vaga? Eu já ouvi sobre isso, né? Triste falar assim, nossa, a resposta veio, a gente infelizmente não pode te aceitar porque você é muito qualificado para essa vaga. Eu falo, nossa, Paulo para ser um fariseu era super qualificado, só que para ser um líder da igreja de Cristo, talvez não. Imagine Saulo aqui hoje, e vamos ter uma comissão de nomeações na igreja para os novos líderes. E ele acabou de ser batizado e está pregando sobre Jesus. Aí você vê lá, vamos ver, tem uma nomeação aqui para Saulo. O que ele... observações. Ele é assassino de cristãos. Ele estava assassinando até ontem. E será que ele está representando a Cristo mesmo? Será que se transformou de verdade? Ele é um bom pregador, um bom escritor, mas será que ele se enquadra? Ele não é mais tão jovem assim. Então, vamos ver. E tem suas limitações de saúde. Será que ele vai conseguir assumir esse cargo? Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa por Deus aqui na igreja? Dizem historiadores, isso não, eu acho que ninguém ia falar de observação, mas dizem historiadores
que Saulo ele era careca, baixinho e gago. As características físicas dele. Imagine um pregador do jeito que Saulo foi sendo gago, e imagine se ele não fosse. O quanto que ele não teria alcançado. Mas isso são os historiadores da época, que estudaram a época. Saulo era alguém de temperamento muito forte. Você vê nos capítulos seguintes, né, que ele se indispôs quando Marcos não quis ir com ele, aí depois Barnabé quis chamar Marcos e falou, não, ele não quis ir com a gente. E também ele chamou de hipócrita um renomado líder da igreja lá da época, um dos fariseus, e beleza, não, ele é um bom pregador, tal, tá falando em Cristo, mas vamos ver se ele se transformou direito, porque ele já foi açoitado, preso, já foi condenado à morte, porque começou a acontecer isso na vida dele, né? Você acha que com esse currículo aqui, alguma comissão votaria nele logo de cara? Difícil, né? Mas no versículo 15, Jesus falou assim para Ananias, quando foi falar de Saulo. E ele estava questionando, Senhor, olha o currículo dele, você acha que eu tenho que ir lá mesmo? Será que vai dar certo Saulo vir para o seu time? Capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. A gente não tem a mínima noção do que Deus quer fazer com a vida de quem Ele chama. Só Deus sabe, só Jesus sabe o que Ele vai fazer. E talvez você esteja olhando aqui hoje, vindo no Espaço Novo Tempo, e falar, nossa, mas eu não me enquadro nisso, naquilo, ou o que a igreja diz dessa forma ou dessa forma. Mas eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. Só que eu acho que eu não me enquadro, se eu for pegar a lista da minha vida, alguém for falar, talvez o meu currículo não seja suficiente. Talvez o seu currículo não seja, mas Deus não te chamou para ser mais um igual a todo mundo, talvez. Quem sabe Ele não te chamou para ser mais um diferente, para levar mensagem para quem os que estão aqui não conseguem ou não têm relacionamento para levar. Quem sabe o ministério pelo qual você está sendo chamado é um ministério totalmente diferente, onde nenhum ancião que está aqui nomeado, ou nenhum irmão da igreja pensou, foi inspirado e pode fazer. Saulo foi chamado para um ministério específico, para levar a mensagem aos gentios e reis. Pedro foi chamado também para levar os gentios. Quando desce aquele lençol com os animais imundos, ele entende a mensagem e levou para uma turma de gentios. Mas você começa a perceber, a partir do capítulo 10, 13 ali de Atos, em que Pedro vai saindo um pouco de cena e Paulo, passa a ser o personagem principal. Porque começa a mostrar as viagens dele. Porque ali Deus tinha chamado Saulo para uma motivação diferente da de Pedro. Aqui na igreja pode ter muitos Pedros, Mateus, Lucas, mas será que temos Saulos? Será que temos pessoas que precisam ser alcançadas e Deus tem chamado para um ministério onde você acha que talvez não se enquadre, mas Deus tem chamado você para um ministério diferente? O ministério que Saulo tinha em mãos era diferente do que cada um dos outros apóstolos tinha. Então não deixe de lado aquilo pelo qual Deus tem te chamado. Faça, Deus tem te chamado para fazer algo. Se você está aqui hoje, ou se você está assistindo, ou se futuramente alguém assistir essa mensagem, é para que você entenda que existem muitos Saulos e você pode ser um deles. Ou, na sua vida, com certeza, você foi Saulo em algum momento. Ou é Saulo ainda em algum momento. E a estrada de Damasco da sua vida vai acontecer ou aconteceu. Jesus te chama. A sua estrada de Damasco vai ser algo transformador. E isso tem que transformar a sua vida, o seu coração e fazer com que você leve a mensagem aonde Deus te mandar. Não pense que a pregação do evangelho é algo quadrado que já está definido de como tem que ser feito. Deus tem chamado cada um para um ministério. E até o final do sermão, até o final do nosso estudo aqui, a gente vai notar isso aí. Deus vê possibilidade onde nós não enxergamos nada. Se você não se encaixa, não se desanime. Porque como a gente leu lá em 1 Samuel, Deus olha para o coração. É o coração. Ele sabe o que pode fazer da sua vida, do seu coração. E aí começa Saulo a pregar em Damasco, e aí já começa a mostrar que ele, de perseguidor, passa a ser o quê? Perseguido. Passa a ser perseguido. Ele, de perseguidor de Cristo, passa a ser um proclamador do reino de Cristo, e passa a ser perseguido. E aí, ele precisa fugir. E lá nos versos 20 a 25, conta que os que estavam com ele, para dar um jeito dele fugir, pegam ele, colocam num cesto e descem pelo muro da cidade, para que ele fuja, não seja preso.
E aí ele vai até Jerusalém para se encontrar com os discípulos de Cristo. E quando eles descobrem que Saulo está indo encontrar com eles, eles ficam com medo. Eu ficaria com medo também. Imagine, alguém que até ontem estava matando cristãos, fala, está indo te encontrar? Você pode pensar qualquer um dos mais violentos assassinos que você já ouviu falar, de repente fala, olha, ele saiu da prisão, está vindo aqui na igreja de vocês congregar. Você não ia ficar meio receoso? Ia. Mas aí Barnabé fez aquele meio de campo ali com os discípulos, falou, não, ele está transformado, vocês vão ver e tal. E ali, Saulo chega em Jerusalém, em Tarso, e aí começa a história dele, a igreja começa a crescer, a mensagem dele começa a ser pregada, ele começa a partir dali a primeira viagem dele e começa a fazer a diferença. E a viagem dele começa exatamente porque ele precisava fugir, porque ele passou a ser um perseguido. Primeiro que ali no meio dos judeus havia muito receio ainda sobre se ele realmente estava convertido. Será que ele não está vindo dar um golpe aqui na gente e depois, quando a gente estiver tranquilo com ele aqui, vem os parceiros dele para finalizar a obra? Então ele tinha essa motivação para sair. E a outra motivação é que os próprios que tinham enviado ele anteriormente estavam perseguindo. E assim Paulo vai viajando, pregando o evangelho, plantando igrejas, falando sobre Cristo. E aonde a mensagem de Cristo chega, acontece o que Jesus falou para Barnabé. Ele foi um escolhido para levar a mensagem. Então não tenha dúvidas, você é um escolhido de Cristo também, para levar a mensagem onde quer que for. Aonde você passar. E Saulo era um vaso escolhido por Deus tão preciosamente que ele tinha uma sabedoria, ele tinha crescido com tanta sabedoria que aonde ele chegava ele sabia contextualizar a mensagem para que Jesus fosse apresentado. E essa é uma outra coisa que a gente tem que entender. A mensagem da salvação é uma. Jesus Cristo morreu para me salvar, para pagar o preço dos meus pecados. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas que pecado? O que é pecado? Ah, pecado é transgressão da lei. Ah, mas eu não acredito no que você está falando. Como que eu vou entender isso? A gente ficar só com termos de igrejeiros, a pessoa não vai entender. E Saulo se tornou em Paulo e conseguia contextualizar a mensagem para que dentro da cultura e da realidade a mensagem original não se perdesse, mas fosse contextualizada. O desafio que nós temos hoje, aqui, em qualquer lugar que estivermos, é contextualizar a mensagem, estar preparados, conhecendo a mensagem de Cristo, para que em qualquer situação a gente consiga contextualizar e mostrar Cristo para as pessoas. Por isso Saulo foi chamado, se transformou em Paulo. E aí, no verso 31, diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Porque dali, Saulo foi enviado para Tarso e dali ele começou a sua viagem missionária. A experiência de Saulo abriu a porta do céu, a porta da salvação para os gentios. E os atos que se seguiram dali para frente, como eu disse, foram sendo registrados na história, e o livro de Atos começa a registrar mais a história de Saulo, por conta desse avanço da obra dos gentios, e depois a quantidade de livros que ele escreveu. Ao Jesus chamar Saulo, ele disse assim, abra seus olhos. Mas como Jesus falou, abra seus olhos, deixando ele cego? Falou, abra seus olhos porque eu quero te mostrar. O que Jesus quer te mostrar hoje? O que Jesus está tentando mostrar para você hoje? Ele quer ter um encontro com você. Você tem que permitir. Se você não permitir, em algum momento, um chacoalhão, uma luz tão forte vai aparecer, como se for... Era meio-dia, a luz foi tão forte, como a gente falou, que ele caiu do cavalo. Será que a gente tem que cair do cavalo para ouvir a voz de Cristo? Ou hoje você tem a oportunidade de ainda, tranquilo, parar, refletir e ouvir o que Jesus tem a falar para você? E como o estudo dessa noite está com base no capítulo 9 de Atos, o capítulo 9 não termina com a história da conversão de Saulo. Ele tem outras duas histórias, que aí eu falei, será que a gente finaliza com a história de Saulo e deixa essas histórias para lá ou vamos terminar o capítulo? Aí eu fiquei pensando, quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele não dividiu em capítulos e versículos, né? Mas por que será que quando Deus inspirou a reunião da Bíblia, a organização da Bíblia, esse trecho ficou no mesmo local da conversão de Saulo?
Será que eles não podiam acabar ali na conversão de Saulo e deixar essas duas histórias para depois, no próximo capítulo? O que isso ia afetar? Mas aí no capítulo 9 ainda, tem duas histórias. E uma coisa interessante que são duas histórias de cura. Uma de cura e uma de ressurreição. Quando Jesus curava, dificilmente a gente ouvia o nome da pessoa que foi curada, né? Era os leprosos de tal lugar, era a sogra de Pedro, era a filha do capitão lá do Império Romano. Como? De Jairo. E aí nunca falava o nome do quem recebeu. E aí aqui vem o nome das pessoas que foram curadas. Então, capítulo 31, a gente fala assim, nossa, podia ter acabado aqui e ali depois continuar, já começar o capítulo 10. Só que ele falou sobre a história de Saulo. Saulo foi convertido, se tornou o maior pregador do evangelho para todo mundo, fora ali da Judéia, fora ali de Samaria, daquela região da Galileia. E tem mais duas histórias. Por que será que está aqui? Então vamos descobrir que histórias são essas. Verso 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Primeira história é o Enéas. Enéas foi curado da paralisia. Ele estava ali, não conseguia fazer nada, e a cura dele fez com que toda a cidade se convertesse. E depois vem uma história que é mais conhecida, mas que também está nesse capítulo, que você pensa, o que tem a ver com a conversão de Saulo? Aí, mais uma vez, havia em Jope, verso 36, uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhes 2 homens que lhe pedissem, não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Fizemos um estudo completo aqui sobre o capítulo 9. Falamos sobre a conversão de Saulo. E aí vem falar sobre um paralítico e Dorcas. E eu fiquei pensando, como que eu contextualizo isso dentro do mesmo capítulo? Por que está aqui? Fiquei me perguntando. Talvez você não se sinta como Saulo. Talvez você já encontrou Jesus. Você não precisa mais de um chacoalhão. Mas talvez você seja como Enéas. Que você olha para você e fala assim, eu não tenho como fazer nada. Eu não sei fazer nada. Eu não posso fazer nada por Cristo. Só que Pedro chegou e falou, em nome de Jesus, levanta-te. E hoje, quando você está aqui, eu queria te dizer, eu não sou Pedro, eu não vou te curar, mas eu queria te dizer, se você não precisa de uma conversão como a de Saulo, Jesus está falando para você, levanta-te. Porque a partir de quando Enéas levantou, a cidade inteira foi convertida. Às vezes você está aqui e precisa se levantar. Porque a cidade em volta de você, as pessoas em volta de você precisam crer que Jesus é contigo e serem convertidas. Talvez você seja um Enéas que se sente um paralítico. E a mensagem do Espírito Santo hoje é para que você se levante. Levanta. Vamos fazer alguma coisa. Vamos converter a cidade. Ele fala aqui que Enéas saiu a pregar por toda a cidade e eles se converteram? Não. Bastou ele ouvir a voz de Pedro, que falava em nome de Jesus, ele se levantou e toda a cidade creu. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a diferença? E Dorcas.
Dorcas era conhecida pelas boas ações que ela fazia. As viúvas estavam chorando a morte dela, não eram aquelas viúvas contratadas para chorar no que tinha nos velórios das antigamente. Eram aquelas pessoas que choravam sinceramente, mostrando, as viúvas, muitas vezes, a maioria das vezes, ficavam sem nada, porque a sociedade patriarcal, então o marido se ia, ela não tinha herança, não tinha nada, ficava lá sem nada. E aí Dorcas era alguém que costurava, bordava, tricotava e tudo quanto mais essas coisas de artesanato, coisas manuais ela fazia, mas ela não fazia para dar aula no YouTube. Ela não fazia para fazer tutorial e mostrar no Instagram. Ela fazia para atender aqueles que precisavam. O ministério de Dorcas era, primeiro, eu atendo o que você precisa, e depois o Espírito Santo te dá o que você precisa. A mensagem aqui, finalizando, até fechando a Bíblia, no livro de Atos 9, nós podemos tirar tantas lições da conversão de Saulo. Nós podemos tirar mais uma lição da vida de Enéas, da cura de Enéas, e a outra da vida de Dorcas. Não importa se Deus te chamou para pregar para milhares, ou se Ele só pediu para você se levantar, ou se Ele te deu uma agulha. O que Ele está falando hoje para você, através do capítulo 9 de Atos, é assim: tem muita gente precisando ser convertida. Talvez seja você mesmo, talvez seja eu mesmo. Não importa o que Ele te deu na mão, pegue e use. Foi uma agulha? Use. Você não precisa ser um pregador. Você pode ser um motorista, você pode ser um artesão, você pode ser um farmacêutico, você pode ser um médico. Mas se você usar isso para falar de Jesus para as outras pessoas, você vai ter o mesmo poder que Saulo teve, você vai ter o mesmo poder que Pedro teve, porque Cristo não escolheu só eles. A oração de Cristo foi por aqueles que venham a crer em mim também. Jesus orou por todos nós. E Ele está dando hoje o que na sua mão? O que está na sua mão para você fazer? Não importa. O que importa é que você faça, que você use, que você fale para milhares, use a sua agulha ou apenas se levante. Mas Deus quer te usar. E minha oração agora vai ser para que Deus nos use. Se você quiser compartilhar dessa oração comigo, eu peço que você levante e nós vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque através da história de Saulo nós vemos que alguém que era muito importante na época dele, mas ainda não cria em Ti, o Senhor viu o potencial e chamou para ser um grande pregador do Teu Evangelho, Senhor. O Senhor usou pessoas, entre aspas, normais, mas que deixaram de ser normais por causa do Teu Espírito, do Senhor pedindo, como Ananias, e ajudou na conversão de Saulo. E mostrou, sendo batizado, aprendendo mais sobre Ti, Senhor. Que nós possamos ser Ananias na vida de outras pessoas. Que nós possamos ouvir o Teu chamado como Enéas ouviu e se levantar para que a cidade toda se converta. Ou se o Senhor só nos deu uma agulha e um pedaço de linha, que nós possamos fazer as boas obras para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas obras, Senhor. E que Teu Espírito Santo atue no coração de quem precisa Te conhecer. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor transforme a nossa vida e que sejamos nós, Saulo, Enéas, Dorcas ou quem o Senhor quiser que sejamos os exemplos que temos na Bíblia. Nós queremos apenas dizer que estamos dispostos e nos colocamos em Tuas mãos para que essa semana seja diferente e nós possamos ser instrumentos transformadores nas Tuas mãos. Obrigado por essas bênçãos, obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender que nós podemos ser algo que nós nunca pensávamos, mas o Senhor olha o nosso coração e vê o que há de capacidade em nós e nos capacite a fazer a Tua obra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.